Então, vamos continuar do ponto que paramos na reunião anterior. As poucas e fortes mãos que impedem a vitória completa dos poderes das trevas são as mãos dos mestres de sabedoria que permanecem no mundo para ajudar a humanidade. Não há palavras que nós possamos usar para expressar nossa gratidão pelos mestres de sabedoria, porque eles são aqueles que alcançaram a quinta, a sexta iniciação e optam por permanecer no mundo que vivemos, assumindo um corpo material com todas as necessidades de guardar e cuidar desse corpo com o expresso fim de ser de serviço para a humanidade. Eles não precisam mais aprender nada nesse mundo, mas eles permanecem em nosso mundo para nos ajudar, com um senso inconcebível por nós, mortais, do que é o sentido de compaixão e dedicação à humanidade. Eles assumem vários encargos para poderem permanecer no mundo e nos ajudar. Então, que sejamos gratos aos mestres e procuremos sermos dignos desse sacrifício que eles fazem, nos dedicando também à vida espiritual, a nossa. O que é vida espiritual? É a nossa autotransformação, nossa própria transformação. Nós todos temos o dever implícito, que é uma consequência do verdadeiro amor à humanidade, de compartilharmos aquilo que nós sabemos sobre a vida espiritual com nossos irmãos, principalmente aqueles que acham que o propósito de estar no mundo é curtir a vida, num sentido totalmente material, que nós conhecemos muito bem, porque já passamos por isso e estamos transcendendo essa etapa. Então, muita gratidão aos mestres que permanecem no mundo para ajudar a humanidade. Os mestres precisam de seus discípulos para ajudar no trabalho do mundo exterior. Essa passagem do livro é um convite para nos tornarmos discípulos dos mestres. E isso poderá ocorrer para todos nós em graus sucessivos, à medida que expressamos no âmago do nosso ser o anseio por nos tornarmos portadores da luz, auxiliares dos mestres de sabedoria para ajudar aos nossos irmãos peregrinos. Então começarás a compartilhar de uma alegria que traz, na verdade, um trabalho terrível e uma profunda tristeza, mas também uma grande e crescente satisfação. Por que uma profunda tristeza? Porque nós teremos expandido a nossa consciência e teremos, então, um verdadeiro
feeling, sentimento do que deve ser o sofrimento daqueles que vivem para curtir a vida, para viver para o mundo. Então, isso será uma expansão de consciência que nos permite ver a realidade do que está acontecendo para grande parte dos nossos irmãos terrenos. Passaremos, então, a compartilhar a alegria dos mestres no trabalho hercúleo do mundo, sentindo uma profunda tristeza pelos que sofrem e insistem em permanecer no sofrimento. Nosso trabalho, inicialmente, será como o das formiguinhas. Nós estaremos carregando folhinhas de conhecimento e com uma frustração, porque nós vamos oferecer essa joia da tradição, sabedoria para os nossos irmãos e a maior parte deles vai dizer: que bobagem é essa? Pô, mas não enche, não enche, não. Eu estou curtindo a vida e você vem com essas coisas aí que não fazem sentido para eles. A transformação interior não faz sentido. Para as pessoas que estão voltadas para a vida nesse mundo, curtir a vida desse mundo, a vida espiritual não faz sentido. Porém, na medida em que nossa luz interior brilhar mais forte, nossa capacidade para ajudar aumentará. E, com isso, teremos uma grande e crescente satisfação. Quando a gente estuda um determinado tema, vamos dizer, lendo, estudando a doutrina secreta, a gente inicialmente tem uma pequena dificuldade para entender bem a doutrina secreta. Mas quando a gente, de repente, capta aquilo que está por trás das palavras no texto, a gente sente uma profunda satisfação porque nós estamos abrindo a mente e entendendo um pouco melhor as leis da natureza, o processo do despertar e de subir os degraus da escada que nos levam ao alto. Isso é uma grande satisfação. Todos nós já passamos por esse tipo de satisfação. E ela pode se renovar todos os dias, principalmente quando nós entramos em meditação profunda. Em meditação profunda, em que nós descansamos inteiramente a mente concreta, abrindo espaço para que a inspiração do alto chegue a nós. Então, na medida em que nossa luz interior brilhar mais forte, nossa capacidade para ajudar aumentará, e com isso teremos uma grande e crescente satisfação. Um aspecto dessa alegria é o conhecimento crescente da perfeição da lei divina que, inexoravelmente, leva a humanidade em direção da luz, com ou sem a nossa cooperação. Porém, a nossa participação acelera muito, mas muito mesmo, o processo. Se a gente não coopera, se a gente
não estuda, se a gente não medita, a gente vai fazer progresso, mas vai fazer progresso na base de ser como um seixo que é carregado pela corrente do rio, rio abaixo, e vai batendo aqui, vai batendo ali, e vai sendo lentamente e dolorosamente polido, ficando cada vez mais suave e harmonioso. Mas para que nós vamos é, ficar inermes, não movendo, não fazendo a nossa parte quando nós começamos a despertar, quando nós sentimos o chamado do alto, quando nós entendemos que o nosso reino não é deste mundo, quando nós começamos a ouvir a voz do alto. A gente não ouve com os ouvidos, a gente ouve com o coração. E a gente, ao sentir aquele chamado, ao sentir que a vida é muito mais do que aquilo que nós experimentamos na nossa vida diária aqui, nós temos uma grande alegria e um abrir da nossa mente, da nossa consciência e sentir o chamado do alto. Esse chamado do alto toca o nosso coração, a gente fica certo que temos algo a fazer nesse mundo. Nós sentimos que nós somos também o filho pródigo, que viemos para uma terra distante com uma missão. E essa missão é resgatar a consciência de quem nós realmente somos. Nós não somos esse corpo que nós estamos acostumados a ver no espelho. Não, nós usamos esse corpo, mas nós somos um ser de luz que se encontra no interior desse corpo físico. E nós, então, temos que entrar em sintonia com esse ser de luz que é o nosso verdadeiro ser, porque ele anseia voltar para a casa do Pai e só poderá fazer isso quando encontrar a pérola preciosa da gnose, como é dito no hino da pérola. Vocês todos conhecem o hino da pérola? Sim, sim, sim. Então, que bom. Aqueles que não conhecem e que, porventura, gostariam de conhecer, podem escrever para mim que eu vou mandar pelo menos o texto para vocês, texto, quem sabe com comentários, por e-mail. Então, continuando. Raul, Pois não? só para lembrar que existe também que o conto também está nas últimas páginas daquele livro é, que, que você escreveu Os e que muita ensinamentos gente de Cristo, tem. Como chama? ensinamentos esotéricos de Jesus. É, que tem o Jesus na capa, assim, como se fosse naquele. Sermão da Esqueci. Montanha. Sermão da Montanha, correto. E às vezes Isso. tem muita gente que tem e não vai, e não chega até aquela parte. Verdade. É, nós temos muitos tesouros à nossa disposição e não fazemos uso desse tesouro. Isso significa que nós precisamos ser melhores gestores da nossa riqueza. Nós temos muitos tesouros à nossa disposição e não fazemos uso pleno de todos esses tesouros. Mas obrigado pela a sua lembrança.
Raul, Pois não, Dorival. uns dias atrás, conversando com uma outra pessoa, a gente conversou sobre o filho pródigo. E aí a pergunta é, poxa, o filho pródigo é um filho gastador. Aí a gente falou, mas gastador, vamos pensar em gastar o quê? Se eu vim do pai, do pai perfeito para que eu melhore, desenvolva. Eu estou gastando o quê? O corpo? Estou gastando oportunidade? Estou gastando conhecimento que Dorival, eu estou com dificuldade de lhe ouvir bem. Você poderia falar um pouquinho mais alto ou mais perto do seu microfone? fala mais perto. Tá ouvindo? Tá melhor agora? Agora melhorou, obrigado. Então, e aí, conversando com essa pessoa, a gente falou, então, se o pródigo era um gastador, que não tinha compromisso com vamos gastar e acabou, nessa viagem que nós estamos, né, do espírito na matéria, o que eu gasto é o meu corpo toda vez que eu jogo fora essa riqueza que é um corpo perfeito, pronto. Aí eu jogo fora. Teria um pouco de sentido isso? Pois é, Dorival. Nós precisamos estar mais conscientes do processo da vida. E, ao nos tornarmos conscientes, nos tornarmos mais determinados a seguirmos o curso da vida, entendermos por que estamos aqui. A gente pode repetir as tradicionais questões que os mestres faziam para os seus discípulos na antiguidade. Quem sou eu? O que estou fazendo nesse lugar? De onde vim e para onde vou? Então, à medida em que nós fazemos esse questionamento para nós mesmos, nós nos damos conta de que nós temos muita responsabilidade, responsabilidade com a nossa própria vida. E em expandindo a nossa consciência, nós vamos nos dar conta de que nós fazemos parte de uma grande família de seres humanos. E quanto mais nós expandimos a nossa consciência, num sentido figurativo, nós nos tornamos irmãos mais velhos. E os irmãos mais velhos têm responsabilidade para com seus irmãos mais novos. É por isso que é tão importante para nós assumirmos controle de nossa vida, nos determinarmos a seguirmos com o nosso Dharma, aquilo que é o chamado que nós sentimos em nosso coração. Porque todos nós somos o filho pródigo. E o filho pródigo tem como missão despertar para quem ele realmente é, que o seu corpo é um veículo, um instrumento que está à disposição dele para que ele possa despertar, expandir a consciência e penetrar no âmago do seu ser e se lembrar do chamado do alto, se lembrar da missão que ele tem nesse mundo, que é resgatar a pérola perdida, a pérola escondida, a pérola preciosa da gnose. É,
eu reitero, se vocês não leram o, o hino da Pérola, vocês me escrevam que eu mandarei para você um texto comentado a esse respeito. Jane, pode falar, minha irmã. Obrigado, Raul. Pois não. Então, irmão Raul, são várias as dimensões, né, que a gente vem interligando sobre a leitura, né, o que ser filho pródigos, somos filhos pródigos. Então, assim, carentes, todos somos, com saudades do paradisíaco de Deus, né? Então, a gente, estando aqui nesse mundo, né, a gente vai compreender o que é estar no mundo sem ser no mundo, né? Acho que essa é a meta, né? A gente realmente compreender isso e vivenciar, que é o ponto onde os mestres aí de sabedoria chegaram, né? E essa questão do corpo, né? São vários os corpos que temos, né? Então, assim, a gente precisa, estamos aqui para aprender, né? E precisamos de todos esses corpos, né? Aprender o quê? Aprender a amar. Aprender o que é ser humano, né? Ser humano é aprender a amar, aprender a honrar, aprender o que é a compaixão, aprender tudo isso são os valores, né? Que estão entrelaçados nos valores humanísticos. Então, não sei, é porque eu vou entrelaçando aí a filosofia, né? E eu poetizando. E a questão o que é a sabedoria, né? A sabedoria é a razão de ser, né? Ser no mundo. É isso mesmo, minha irmã. Obrigado pelas suas ponderações. Esses acréscimos são muito úteis, enriquecem o nosso grupo. E lembrem-se que estamos todos estudando juntos. E a cooperação de cada um só enriquece esse nosso trabalho. Bem-vindos sejam com as suas ponderações. Irmão, Continua. eu só queria. Desculpa. Eu só queria acrescentar um detalhe que eu esqueci, essa questão, né, da gente estar atento o que é o despertar, né? O despertar a gente pensar, refletir, ser melhor do que ontem. Eu estou sendo melhor do que ontem, né? E é importante a gente olhar para os nossos erros, né, os nossos defeitos, mas com acolhimento, né, da questão da gente se perdoar, né? O acolher, que é abraçar, né? Quando eu falo, né? O sorriso, né? O abraço, é nesse sentido do aconchego do coração. Mas a gente procurar não repetir os erros. E é o orar e vigiar, né? Que é o tempo todo orando, né? Por onde anda os pensamentos, os sentimentos, né? As emoções, as ações. E tudo isso aí vivenciar tudo isso aí realmente a gente tem que dar a pausa da alma, né? Para refletir, compreendendo aos poucos, mesmo vivenciando. Grata pela oportunidade. É isso mesmo, Jane. É, todos nós temos uma grande responsabilidade para com nossa própria alma e a alma com o espírito. Então, no momento, nós passamos a maior parte do nosso tempo com a consciência de corpo, a consciência de personalidade. Em momentos especiais durante o dia, quando a gente medita, quando a gente estuda, quando a gente participa de grupos de estudo, a nossa consciência expande. Nós nos tornamos, eu estou dizendo no bom sentido, nos tornamos mais velhos, mas não mais velhos no corpo, mais velhos na consciência. A alma desabrocha mais. Então, é esse o sentido dos irmãos mais velhos, os mestres de sabedoria. E é por isso que nós temos que aprender o verdadeiro sentido de amor. O verdadeiro sentido de amor é querer o melhor para todos os seres que nós podemos alcançar.
a começar por nós mesmos. Nós não podemos ser autoflageladores, querer nos castigar pelas bobagens que nós fizemos no passado. Eu e todos vocês já fizemos muitas bobagens, mas isso faz parte do processo de aprendizado. E é por isso que a gente tem que orar e vigiar, estar sempre atento, com o coração voltado para todos aqueles que nós podemos alcançar e podemos beneficiar de uma forma ou de outra. E normalmente vocês já sabem, já experimentaram que o exemplo é a melhor maneira de ensinar. Com os Sempre, nossos filhos, com os nossos netos, com aquelas pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar. O exemplo que nós damos é acrescido com um chantillyzinho das nossas palavras, mas é principalmente o nosso exemplo que vai ser didático, vai ajudar no aprendizado dos outros. Continua. como então, irmão, só mais uma reflexão. Então é isso, né? A questão o quanto é importante a humildade, né? E a gente sempre está reconhecendo, né? Olhar para o rosto do irmão, que seja como o rosto de alguém, sentir como um irmão, né? Então essa questão do sentimento da compaixão, como é profundo isso, né? Então a gente às vezes procurar sempre a virtude do outro, porque todos temos, né? O Deus, né? Que habita em cada um de nós, somos todos filhos do Criador. Então, a gente sempre busca a virtude do outro, porque os defeitos nos deformam, as virtudes nos embelezam. Carlo Calloide. É a Pois frase não. dele. Ok, Obrigado. muito obrigado, Jane. Vamos continuar agora. Então, revendo esse slide. Um aspecto dessa alegria é o conhecimento crescente da perfeição da lei divina que, inexoravelmente, leva a humanidade em direção da luz, com ou sem a nossa cooperação. Porém, a nossa participação acelera muito o processo. Se a gente não coopera, nós vamos aprender com a dor do erro. Se a gente coopera, a gente vai aprender com a alegria de termos recebido essa luz, essa inspiração, essa orientação, vendo a vida de um irmão mais velho. O discípulo deverá encontrar o ponto de equilíbrio entre sua crescente alegria interior e sua crescente percepção da escuridão e sofrimento do mundo. Na maior parte do tempo, ele estará oscilando entre um extremo e o outro. Nós temos aqui um paralelo com um médico amoroso trabalhando num hospital público. Eu não sou médico, mas tenho alguns bons amigos e amigas, principalmente, que são médicos, médicas, e sabem como é difícil trabalhar num hospital público em que o processo de compra de insumos nem sempre está na mesma proporção daquilo que é necessário, que falta isso, falta aquilo, mas sobra dedicação e amor para com os outros. Então, nós estamos numa situação semelhante, como médicos da alma,
daqueles que estão sofrendo e não sabem o que fazer. E muitas vezes são tão apegados às coisas do mundo que acham que é assim mesmo. Vamos para frente aproveitando aquilo que der, e se não der, a gente estica o braço para cá e aproveita de um jeito ou de outro. Então, é um egocentrismo tremendo que só leva a mais sofrimento. E é só quando o verdadeiro amor, a compaixão, o despertar da consciência de que o nosso irmão está trilhando o caminho espiritual conosco. E quanto mais rápido nós progredirmos, mais poderemos ajudá-lo. Para o discípulo, o trabalho não ocorre somente no plano físico, mas também no astral, onde o sofrimento parece ser ainda mais intenso. Explica-se, portanto, o rigor da preparação do discípulo, para que, ao trabalharmos no plano astral, como nós trabalhamos todas as noites, quando nós dormimos, estamos no plano astral, e vai depender muito da nossa luz interior, como nós vamos agir e reagir no plano astral, mesmo quando nós não nos lembramos do que fizemos quando estávamos no plano astral todas as noites quando nós estamos dormindo. Então, estamos fazendo progresso, já estamos na 10ª reunião. Procura pela flor que desabrocha durante o silêncio que se segue à tormenta, não antes. Ela, a flor, se desenvolverá, lançará ramos e folhas, formará botões enquanto a tempestade prosseguir, enquanto perdurar a batalha. É a batalha que nós travamos com a nossa natureza inferior, que nos puxa para baixo, enquanto que o nosso anseio espiritual quer nos levar para cima. Esse cabo de guerra entre a nossa natureza terrena e a nossa natureza divina está ocorrendo o tempo todo. Mas nós todos temos livre-arbítrio. E, para usarmos bem o livre-arbítrio, nós temos que desenvolver a primeira qualidade do discípulo, que é o discernimento. Muito discernimento. Isso é dito aos pés do Mestre. E nós devemos estar sempre muito atentos às nossas escolhas. São nas nossas escolhas que nós mostramos o nosso discernimento. Porém, só quando toda a personalidade do homem estiver dissolvida e desvanecida, só quando for mantida pelo divino fragmento que a criou como mero instrumento de experimentação e experiência, só quando toda a natureza houver cedido e sido submetida ao seu eu superior, é que o botão pode se abrir. Então, haverá uma calma semelhante àquela que ocorre em uma zona tropical após uma chuva torrencial, quando toda a natureza parece operar tão rapidamente que é possível vê-la em ação. Essa calma descerá sobre o espírito fatigado, e no profundo silêncio ocorrerá o misterioso
acontecimento que comprovará que o caminho foi encontrado. Chega um determinado momento de nossa busca em que nós temos como que uma revelação. Não é uma revelação com anjos e seres alados, mas é uma revelação interior. A gente passa a saber aquilo que nos aguarda, saber o que precisamos fazer para progredir rumo à nossa meta. Não importa como tu a chames, é uma voz que fala onde não há ninguém para falar. É um mensageiro que vem, um mensageiro sem forma nem substância. Ou antes, é a flor da alma que se abriu. Que texto lindo! Obviamente, é um texto inspirado pelos mestres. Essa voz que fala onde não há ninguém para falar é um mensageiro que vem, um mensageiro sem forma, nem substância. Ou antes, é a flor da alma que se abriu. Esse é o momento que todos nós temos que aguardar, ansiar, mas com a certeza que ele vai ocorrer, porque faz parte do caminho, faz parte do processo. E isso é a luz no caminho que deve nos orientar, que nos chama, e nós não podemos ficar parados. Nós temos que ir em direção da luz, abrindo o nosso coração, que é o símbolo de nossa alma. Este acontecimento não pode ser descrito por qualquer metáfora. Pode, porém, ser pressentido, buscado e desejado, mesmo em meio ao furor da tempestade, aquela tempestade dos, ah, dos fatos, dos eventos da vida diária, das muitas dificuldades que todos nós enfrentamos num momento ou no outro, tudo aquilo que nos puxa para baixo para sermos, desculpe dizer, para sermos egoístas, para pensarmos em nós antes do bem dos outros e querermos tirar proveito de situações, mesmo que isso venha causar algum dano aos nossos irmãos. O desabrochar da flor é o despertar da alma, que então começa a se manifestar conscientemente no mundo. É no silêncio e profundo recolhimento, o que nós falávamos antes, a importância da meditação profunda, é no silêncio e em profundo recolhimento que a alma cresce e não no sofrimento. Muitas tradições religiosas parecem dar um glamour ao sofrimento. Que é importante a autoflagelação, rezar o terço ajoelhado em cima de grãos de... quando não é de arroz, é grão de feijão, grão de milho. Dor, autoflagelação não leva à iluminação, mas só a dor do corpo. E nós temos que aprender a transcender tudo aquilo que tem a ver com o corpo. Nós temos que mirar
a luz do alto, a luz do caminho, a luz da alma que nos chama. Então, não é no sofrimento que nós crescemos. O sofrimento, muitas vezes, é um alarme. Esse alarme enche os nossos ouvidos, enche a nossa cabeça e a gente para. O que está errado aqui? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer para consertar essa situação? Então, é no silêncio que compreendemos a necessidade da correção do erro. Quando a alma começa a desabrochar, ocorre o renascimento aludido por Jesus. A pessoa sente-se renovada, como se tivesse nascido de novo. O nascer de novo é alegórico, não é o nascer físico, é o nascer da consciência num outro patamar, numa outra esfera de atenção, de vivência. Mas, para isso, a personalidade terá que ser inteiramente domada como o jumentinho da alegoria e colocada humildemente a serviço de seu senhor, que é o eu superior. O silêncio pode durar um momento ou prolongar-se por 1000 anos, porém terá fim. No entanto, levarás contigo a força dele, a força do silêncio, a força do recolhimento interior. Outra e outra vez, a batalha tem que ser travada e ganha. É só durante um intervalo que a natureza pode permanecer tranquila. É só durante um intervalo, muitas vezes, infelizmente muito curto, em que, em meditação profunda, a gente tem visões, recebe instruções, recebe força interior para continuarmos a nossa jornada. O momento do desabrochar da alma pode ser nesta vida ou quando estivermos amadurecidos para a experiência. Devemos ter confiança para fazer a nossa parte, sabendo que toda a natureza conspira a nosso favor. A gente ouve dizer que tudo conspira para dar erro, para afundar o barco. Não é bem assim. Toda a natureza conspira a nosso favor, porque toda a natureza é obra do Pai Celestial. E o Pai Celestial é nosso Pai. E Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos na grande jornada, que encontremos a pérola da gnose, que possamos retornar à casa do Pai ricos com o conhecimento da verdade, com a capacidade para expressar a nossa natureza superior quando usando a nossa natureza inferior material. Esse é o grande objetivo, manifestarmos o divino em nós enquanto estivermos usando o nosso veículo inferior. Então, com muita alegria, vamos nos lembrar que toda a natureza conspira a nosso favor. O momento de paz pode ser curto ou longo, mas terá fim, porque a vida continua e a evolução deve prosseguir.
e a evolução deve prosseguir. Nós temos que adotar sempre a atitude otimista, sabendo que Deus, o Pai Celestial, é o nosso Pai. Ele está colocando tudo que a gente precisa em nosso caminho. Às vezes, a gente diz, mas como é que eu encontro tanto obstáculo? Porque a gente tem que aprender as lições inerentes a superar aquele obstáculo. Aquela é a nossa lição nessa etapa da vida. Então, nós vamos ter que travar outras batalhas, mas agora nós estaremos levando a força do eu superior conosco quando nós tivermos alcançado a experiência de luz interior, tivermos como que recolhidos a pérola preciosa da gnose e que estaremos, então, usando os poderes dessa pérola preciosa, que é a gnose, que é o conhecimento da verdade. Nota, o abrir da flor é o momento glorioso em que a percepção desperta. Com ela vem confiança, conhecimento e certeza. A pausa da alma é um momento maravilhoso e é seguido pelo momento de satisfação, que é o silêncio. A luz no caminho é um maravilhoso guia, mas existem outros guias de outras tradições. Por exemplo, a tradição budista tem a voz do silêncio. E a gente, meu Deus, o silêncio tem uma voz. Sim, tem uma voz toda especial que não fala aos nossos ouvidos, mas fala diretamente ao nosso coração. Então, a pausa da alma é um momento maravilhoso e é seguido pelo momento da satisfação, que é o profundo silêncio, aquilo que o nosso instrutor nos transmite, sabendo que nós precisamos daquele conhecimento. Como todos os processos da natureza, o desabrochar da flor é gradual. Num determinado momento, passamos a perceber a mudança que já estava em curso, como ocorre com o pintinho, que finalmente quebra a casca do ovo. O silêncio é o momento de satisfação, porque o conhecimento é concedido pela voz do silêncio, quando, na total cessação dos movimentos da mente, o discípulo recebe as revelações que lhe competem. Então, nós todos vamos receber revelações, e revelações específicas que competem ao estágio de nossa alma. É aquilo que nós estamos precisando para galgar mais um patamar de escada, da escada que leva ao alto, que leva à libertação do sofrimento. Sabe, ó discípulo, que aqueles que passaram pelo silêncio sentiram sua paz e retiveram sua força, anseiam que tu também passes por ele o silêncio da revelação. Parece incoerente. Revelação com silêncio?
como é que a revelação pode ocorrer no silêncio? Porque a revelação ocorre não no nível da consciência, em que utilizamos os sentidos, olfato, paladar e assim por diante. Então, é uma revelação da alma. A alegria de um pai é ver seu filho maduro usufruindo os bens da família. Os mestres anseiam nos ver preparados. Como? Preparados com a gnose, com o conhecimento da verdade superior, para assumirmos nossa parte na grande obra. Eu vou parar nesse ponto e vamos compartilhar